Agora também estaremos ao vivo via Facebook para todos que estão conectados com a gente também via rede mundial de computadores. Estamos ao vivo a partir de agora. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, né? Aqui a nossa programação do Conexão Informativo, do Conexão News nessa manhã, né? E ela já está aqui comigo, né? Ela chegou agora aqui com a gente e já está aqui para falar hoje sobre o tema ansiedade. Bom dia, Deise, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu acho que... Bom dia a todos. Aê, agora sim. É um privilégio estar trabalhando de novo junto com o meu amigo Jevi, junto nesta casa aqui. Eu gostaria também de iniciar saudando e mandando um abraço onde estiver o grande pai dessa casa, Dr. Osvaldo, que é um grande herói, iniciando esse campo de comunicação que segue forte e com grande credibilidade até hoje. Que bacana. Ficamos felizes, Deise, com a tua participação aqui nessa manhã no nosso Conexão News para falar de um tema que é recorrente, né? E que está agora muito em voga em função da pandemia, né? A gente acabou descobrindo aí durante a pandemia que a ansiedade foi um ponto alto, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema tão presente que afetou, olha, eu acho que grande parte de toda a nossa população, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu estou me lembrando que a outra vez que eu vim aqui, fazia exatamente 100 dias de pandemia. Exatamente. E naquela época nós ainda falávamos da depressão causada pela pandemia, porque justamente o recolher-se em casa, o distanciamento social, o não poder estar em festas, na escola, brincando, interagindo com outras pessoas, faz como se fosse a tartaruguinha se encolher dentro do casco, né? Ficávamos todos dentro da concha. E o recolher-se causa, num primeiro momento, a depressão. A gente via muitas pessoas relembrando fotos antigas, né? Numa memória, numa tristeza, né? Uma coisa assim mais melancólica. Hoje, já faz mais de 370 dias que estamos na pandemia. Exatamente. Esse passar de tempo, né, de 100 para 370, acho que até mais, 380, a depressão daqui a pouco vai cansando, o isolamento social vai cansando. E ou a gente fica, entre aspas, morto, ou a gente começa a reagir e inventar novas possibilidades. Eu tenho amigas minhas que estavam sem trabalhar e que começaram a costurar para fora, começaram a fazer bolos para vender, né? Começaram a inventar as casas de festa, a fazer as caixas de festa surpresa para as crianças. Então, a ansiedade, em certo nível, ela é saudável para que tu saia da casquinha, da concha, da depressão. O diabo é quando ela fica forte demais, né? Em que aí tu fica sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sem conseguir ter parada, que é também o que nos causou, até pela questão da instabilidade financeira que causou em muitos, mundialmente falando. O que é a ansiedade? Ao passo em que a depressão é o olhar para o passado e o se fechar e se prender no passado, a ansiedade é se preocupar com o futuro. E eu acho muito interessante a palavra preocupar. Eu aprendi essa palavra com o nosso querido Dr. Lerman, aqui de Lajeado. Na minha época de formatura, eu estava extremamente ansiosa, com estágios, trabalhos de conclusão, sem conseguir comer, sem conseguir dormir. E ele escreveu para mim: preocupação. Tu está ocupando o teu cérebro antes do tempo. Calma, né? É muito fácil também dizer calma. Mas a preocupação não vai resolver o teu problema. É importante poder se ocupar com o momento presente. Claro, tendo
a criatividade, lembrando que temos compromissos logo ali na frente, temos contas para pagar. Como vamos lidar de forma criativa com a falta de dinheiro, falando bem claramente? E também as famílias, eu fiquei, assim, como psicóloga de crianças, adolescentes e famílias, refletindo muito sobre como as famílias ficaram sem o papel da escola. Acho que foi enlouquecedor. Para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem crianças e adolescentes em casa, o papel da família é fundamental. É a segunda casa. É onde a criança vai brincar, onde a criança vai interagir, onde o adolescente, o mais importante na vida adolescente é o grupo social, é onde ele vai encontrar o seu grupo. E foi-lhe cortado isso. Ficarão marcas eternas, com certeza, na vida de todos nós, mas eu penso que especialmente na vida das crianças e dos adolescentes, porque as crianças ainda têm pela frente. Os adolescentes, se a gente for pensar, né, Geve, a gente que trabalhava com o baile de debutantes... É verdade. Minhas 2 filhas não tiveram e não terão nunca mais o baile de debutantes. Os 15 anos, ou era agora ou passou. Não tem mais. 15 anos mas faz uma vez, né? Infelizmente. Então, as crianças vão ter outras oportunidades de festinhas de aniversários, de brincar. Os adultos já têm a sua maturidade para reinventar, para estudar, para procurar um outro trabalho. Os idosos também estão sofrendo, mas os idosos eu também penso que tiveram toda uma vida sem pandemia. Talvez o maior sofrimento do idoso é a solidão. Mas, pensando na ansiedade, então, voltando um pouquinho para o teu tema, né? Fico pensando assim, como fizeram as mães sozinhas com suas crianças pequenininhas? É muito difícil. Olha, eu era professora antes de ser psicóloga. Eu adoro as atividades pedagógicas. Para mim foi muito divertido, às vezes cansativo, mas muito divertido ler, trabalhar e brincar junto com as minhas filhas, ouvir as redações da minha filha Luísa, fazer o jogo matemático com a minha filha Ana. Mas tem algumas mães que não tiveram essa aprendizagem, não é que não querem, não tem esse dom, né? Não tem essa profissão, né? Então, acho que foi muito difícil, como diz uma autora maravilhosa chamada Anne Alvarez. Ela é uma autora argentina que tem um livro chamado Companhia Viva, em que ela fala da importância da mãe ser, desde sempre para o seu bebê, uma companhia viva, que é essa mãe que brinca, que joga, que olha, que interage, que pega no colo, que não só troca a fralda da mamadeira e põe para dormir. E talvez algumas crianças terão esta falha bem significativa. Se a gente pensar num outro autor que eu gosto muito, que é o Donald Winnicott, ele fala muito não só da mãe, mas de toda a família funcionar como um espelho para a criança. Então, quando a criança olha para o olhar da mãe, ela deve poder se enxergar. E a mãe que está de olhos fechados, que está braba, que está irritada, que está cansada, o que a criança vê ali? Ela não vai ter esta vida, esse brincar, esse acolher, né? Então, teremos muitas falhas que valerão ser pesquisadas, estudadas e acompanhadas longitudinalmente ao longo desse ainda pandemia, eu digo pós-pandemia, pós-vacinas. Temos muito ainda a refletir, estudar e observar nessas crianças e adolescentes e em nós mesmos, adultos, né? Exatamente. É uma das questões, né, que nós iríamos falar aqui sobre isso. Justamente essa situação, né? As pessoas
antes da vacina tinham todo um esquema de preocupação, entraram numa depressão, entraram num grau assim de perturbação, digamos assim, né, muito elevado, e acabaram trazendo para si várias outras consequências, né? Ou desabafando em casa, ou brigando com alguém, enfim, trouxeram outros fatores, né? Mas o que tu avalia, assim, Deise, nesse sentido, né? A ansiedade sempre presente, né? Isso acaba perturbando muito a formação, acaba trazendo muitos outros atrapalhos para a vida da família em si, né? Como é que tu avalia essa questão hoje, assim, nesse sentido? Olha, eu acho que a família, a escola, os locais de trabalho, eu gostei muito do que eu ouvi esses dias do Dr. Cristiano Nabuco. É um paulista e especialista em recursos virtuais. E ele falava assim de como as crianças ficarão, né, após pandemia, usando tantos recursos virtuais, obviamente ansiosas também. Mas ele usou um termo que eu gostei muito, que a escola e a família precisarão reflorescer. Lindo Então, termo. Eu penso exatamente como ele, mais ou menos renascer das cinzas, né? A gente se encolheu, a gente ficou ansioso, a gente revirou a casa, a gente brigou com muitas pessoas, a gente reformou a casa, muita gente ficou como tinha que ficar dentro de casa, começou a inventar, né? A pintar, a arrumar, estudar junto com os filhos, cozinhar. Eu sou uma que não era adepta da cozinha. Olha e só. as minhas filhas agora amam a minha comida e perguntam: mãe, tem certeza que foi tu que fez? Porque tá tão boa essa comida, eu fico super feliz, né? Que bacana. Então, como lidar com essa ansiedade, né? Que sequelas? Eu ainda não tenho essa resposta. Eu acho que os pesquisadores, estudiosos e psicólogos, psiquiatras terão que analisar, estudar e observar para ver como vai ser o efeito da depressão e da ansiedade causados pela pandemia. A gente ainda precisa observar mais para ver. Mas, pensando em uma das saudáveis saídas, eu gostei muito desse termo chamado reflorescer. Que bacana. Eu achei um termo muito maravilhoso também. Realmente o que tu colocas é uma coisa bem preocupante, né? A gente percebe agora, durante o processo da pandemia, um alto grau de envolvimento, né, com tecnologia, com aparelhos diversos, né? Não só celular, tablet, videogame, tantas outras coisas, que realmente a escola vai ter que dar um jeitinho de tirar isso depois do foco, né? Eu fiquei pensando muito nessa questão da escola, porque antes até tinha um quadrinho, acho que era da Mafalda, a Mafalda chegando no colégio com o celular e a escola dizendo: guarda o celular, é proibido entrar com o celular na escola. E logo em seguida, durante a pandemia, a escola dizendo: pegue o celular para estudar, pegue o tablet para fazer a tarefa. Ficou uma enorme confusão na cabeça das crianças e adolescentes. Vai ser bem complicado agora voltarmos às aulas presenciais sem poderem ter esses recursos, porque eu via em casa lá, né, era o computador ligado, o celular falando com as amigas, o outro computador na aula online e às vezes ainda mais um outro pesquisando sobre a matéria para conseguir acompanhar. As crianças ficaram com essa atenção difusa, a gente chama, né? Que é a atenção em várias coisas ao mesmo tempo, o que dificulta o contrário, que é a atenção concentrada, que é eu me desligar de todo o resto e focar a minha atenção num ponto só. Penso que teremos que trabalhar muito com essas crianças a atenção focada, concentrada, que se perdeu durante a pandemia. Ela acabou durando muito mais tempo do que se imaginava, né? E acabou trazendo todos esses transtornos para a nossa vida, né? De uma certa maneira. Nós temos ainda 10 minutos para o nosso programa. Deise, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse atendimento, né? As pessoas hoje
tem se visto no meio dessa situação e daqui a pouco por vergonha ou por alguma coisa do tipo não buscam, né, um atendimento qualificado, uma informação ou saber como lidar consigo mesmo, né? E aí nesse sentido eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho que é aplicado nas pessoas com a aparição desses trabalhos agora, né? Sim. Cada caso é um caso, né, Jeve? A gente não pode dar uma receita única e dizer, todos terão que fazer terapia, todos terão que ter atendimento psicopedagógico, todos terão que fazer fonoaudiologia. Não sabemos. Temos alguns alunos na minha própria casa, eu vi assim, dois contrapontos. Eu tenho uma filha muito autodidata, que se virou sozinha nos 30, né, que pesquisava, que adora ler e estudar. Tenho uma outra filha com limitações físicas e com deficiências, que tu conhece, que precisa de ajuda até mesmo para ligar o computador, né? Então, como vai ser? Algumas crianças precisarão de terapia, outras crianças não, outras crianças precisarão de terapia, medicação, TO, psicopedagoga para trabalhar com as questões escolares. Precisamos ficar muito atentos, muito também em contato com a escola. Eu sou muito favorável à comunicação aberta com a escola, como já fui professora, digo de novo, a escola tem um papel fundamental na formação das crianças e adolescentes. Conversem com as professoras, agendem horários com a coordenação pedagógica, vejam como é que está o seu filho e, se precisar, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, foi-se o tempo do preconceito com o psicólogo, né? Hoje em dia as pessoas fazem para se conhecer melhor, para viverem mais felizes, não necessariamente porque há um problema. Acho que isso também tem que ser um paradigma a ser quebrado. As pessoas acabam aumentando além do que é, né? E acabam sofrendo também com isso, né? Não, né? O psicólogo está aí para ajudar as pessoas, né? Que bacana. Daisy, as pessoas que estiverem com dúvidas, estiverem passando por algum tipo de dificuldade, como é que elas podem te encontrar? Né? A Daisy que tem um trabalho muito bacana e que sempre que a gente tem um assunto polêmico, geralmente quando é polêmico a gente corre para a Daisy vem ajudar. Sim, fico muito feliz com o convite. Assim como esse agora da ansiedade, na outra oportunidade a gente falou sobre depressão, né? E possivelmente daqui uns dias a Daisy volte para falar sobre temas recorrentes agora em função da pandemia, né? A gente falava ontem, né, Daisy, sobre a possibilidade de mais uma onda aqui no Vale do Taquari, né, em função dessa situação toda que está acontecendo na nossa fronteira sul aqui, né? Agora, a descoberta ontem no Brasil sobre novas variantes vindas direto da Índia. Então, nós conversávamos ontem aqui com o secretário da Saúde sobre isso, né? E nós não imaginávamos que, de alguma maneira, tudo que estava acontecendo na Índia pudesse chegar até aqui e chegou. Né? Então, agora, como lidar também com tudo isso, né? Novas informações, novas situações acontecendo, né? E aí, muitas pessoas, eu via mesmo até por outras situações, muitas pessoas que passam o tempo todo consumindo aquela informação, né? E acabam bitolando isso na cabeça, né? Acabam trazendo para si todo esse lado negativo, né? Mas olha só o que está acontecendo, e agora? Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar o Brasil? Acaba sofrendo um sofrimento que não é dela, né? Então, tipo assim, ok, a gente está vivendo um período, né, bem complicado, bem conturbado, mas a gente não precisa vivenciar o período inteiro só pra gente, né? A gente tem as nossas limitações também, né, Daisy? Eu acho importante estar bem informado, mas, como tu disseste, não ficar submerso um dia inteiro ouvindo só as notícias bombásticas, porque fica quase que uma atitude masoquista, né? Exatamente. Então eu quero sofrer e viver tudo. Não, vai dar uma volta no teu jardim, vai caminhar ao redor da quadra, vai pegar um sol, vai fazer um bolo. Não dá para a gente viver só isso, porque eu já disse antes, é enlouquecedor. Tá?
Então, onde me encontrar? Eu agora estou em 2 endereços. Olha que maravilha, gente. É uma super novidade, hein? Eu sigo atendendo no meu consultório, na Benjamin Constant, 1025, Edifício Caribe, na sala 204, no fone 99664-5994. E há um mês eu passei a integrar a Clínica Crescer, que é das pediatras Márcia Handler e Cecília Rocha e Dr. Alan Viegas, que também fica na Benjamin Constant 1194, na sala 807, pelos telefones 3748-3160 e 99562-4014. Lá na Clínica Crescer, nossa prioridade é o atendimento de crianças e suas famílias, bebês, inclusive as pessoas, mas como vai atender bebês? Talvez seria um tema para uma próxima entrevista, né? Com no certeza. meu consultório eu sigo então mais com os adolescentes e adultos, e na Clínica Crescer, junto com as pediatras, eu trabalho em equipe com bebês e crianças e suas famílias. Tá bem? Que maravilha. Que bacana, Daisy. Quero agradecer demais a oportunidade de poder te ter aqui mais uma vez, né, de te desprender lá um pouquinho, né, dos teus afazeres, que não são poucos, né, para estar aqui com a gente. A Daisy, como ela comentou, ela tem uma filha que ela depende, né, de necessidades especiais, e é uma menina sensacional. Se você tiver a oportunidade de conhecer, as duas são incríveis, né? Mas a Ana tem, assim, um charme diferente, né? Ela traz essa energia, assim, tu olha para ela, te dá revigora, né? Te dá uma... e a outra por tudo que ela faz, né? E sempre junto com a irmã também, motivando, levantando, né? Acho tão bacana, tão legal. E que bom poder te ter aqui, né, Daisy? Trazendo esses assuntos tão importantes pra gente e trazendo luz, né, sobre as nossas dúvidas, porque é tão difícil a gente ver as pessoas convivendo com determinada situação e não sabendo aonde se encontrar, né, não sabendo aonde buscar auxílio, não sabendo onde buscar apoio, né, como tratar determinadas situações. E para isso a Daisy está aqui para nos ajudar. Estamos aí, muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço sempre, é um prazer conversar contigo, trabalhar contigo, Jev, e fico à disposição. Acho que um ótimo tema seria a gente, talvez em outro momento, falar sobre a terapia de bebês. Muito bem. Que é bem importante, aquele lema, né? Quanto mais cedo tu trata o problema, menor ele fica. Olha só que frase sensacional, gente. Quanto mais cedo trabalhar, o problema menor ele fica, realmente. Não dá para esperar crescer para depois lamentar o que não foi feito. Baita colocação. Vamos sim, Deise, vamos marcar, vamos tratar desse assunto aqui. Antes de encerrar, gente, eu quero agradecer aqui deixa eu pegar perto aqui que o meu olho está bem curto hoje. Bani Leal, né, que está participando aqui, a Mara Rosane Couto Pereira, a Andréia Barcela, ela que está dizendo que parabéns, dando os parabéns, que adorou o nosso bate-papo aqui, o pessoal falando, interagindo, né, a Bani dizendo que do assunto que você falava sobre a ansiedade, que realmente isso é um dos fatores, uma das coisas que aconteceram aí e que está muito evidente, né. Então, gente, nosso assunto hoje foi ansiedade, um tempo bem curtinho hoje, mas bem importante, né, Daisy? Voltaremos, com certeza, né? Como diz o grande cozinheiro aí, voltaremos e traremos aí uma nova receita bacana para você. Daisy, muito obrigado. A tua mensagem para os nossos telespectadores que estão nos vendo, né, pelo Facebook e também nos ouvindo aí pela rádio. Tá bem. Bom dia a todos. Muito bem, gente. Na sequência, vem aí o programa Em Pauta com o nosso colega Alício de Assunção. E também te convido para hoje à tarde, das 16 às 17 horas, você curtir o programa Conexão Informativo com o nosso colega Ed Moreira aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação nesta manhã de sexta-feira, né? Lembrando que logo mais você encontra o que nós conversamos aqui com a Daisy, né? Essa matéria muito bacana